Pela graça e misericórdia de Deus, estamos de volta para continuarmos falando sobre buscar e salvar o que se havia perdido. Dentro deste assunto, nós encontramos algumas curiosidades que eu gostaria de estar tocando nesta mensagem. Primeiro, esta busca incansável de Deus ao homem. Qual seria a razão pela qual Deus mandaria seu Filho, o melhor dos céus, o seu único e primogênito Filho, para buscar e salvar o que se havia perdido? Porque Jesus se ofereceu para morrer no lugar dos pecadores? Porque ele deu a sua própria vida por nós. Esta busca incansável de Deus na pessoa do seu Filho amado Jesus, existem algumas razões. Quais seriam os interesses por parte de Deus, ou o interesse por parte de Deus em buscar e salvar o que se havia perdido? Esta busca incansável da parte de Deus a nós está relacionado a três fatos importantes. São três parábolas contadas por Jesus no capítulo 15 de Lucas. Se você quiser anotar, por gentileza, anote na sua Bíblia esse capítulo e lê em casa. É muito curioso dentro deste assunto relacionado à busca de Jesus, ou de Deus, através de Jesus, a alma que se perdeu. Ele conta sobre uma ovelhinha que se perdeu. E ele disse: o homem tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Ele deixa as 99 no curral e vai em busca daquela que se perdeu. E quando ele encontra essa ovelha perdida, ele a coloca sobre os seus ombros, volta para casa, cheio de júbilo, de alegria, e ele convida os seus vizinhos e amigos, dizendo: olha, alegrem comigo porque eu achei a minha ovelha perdida. Jesus termina o texto dizendo: assim vos digo que haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A palavra-chave: que não necessitam de arrependimento, ou que necessitam de arrependimento. Há uma necessidade por parte de quem é buscado e achado. Mas também o outro texto, outra parábola, ele fala sobre a dracma, a moeda, pequena moeda que uma mulher perdeu. Ela varre toda a casa com toda diligência, com todo cuidado, até encontrá-la. Encontrando a sua moeda perdida, ela convida as suas vizinhas e diz: alegrai comigo porque achei a moeda que havia perdido. Ele repete a mesma frase: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por último, ele conta para nós a história de um filho que se perdeu, que foi embora. E mais tarde, aquele filho volta. Ele era filho de um pai rico, muito rico, e ele tinha vários empregados em sua casa, que cuidavam muito bem do seu patrimônio. Mas um dia aquele filho arrependido voltou para o pai. O encontra de braços abertos, um gesto de amor, de carinho, e ele o recebe de volta. E ele manda colocar sapatos novos em seus pés, roupas novas e também um anel no seu dedo. E sobre tudo isso ele diz: matai o bezerro cevado. E ele termina dizendo: alegrai-vos comigo. Ele convida a todos outra vez e diz: alegrai-vos comigo, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Qual a moral dessas histórias contadas por Jesus? Ele quer dizer para nós que não é Deus que precisa de nós, mas nós precisamos dele. Na primeira história contada por Jesus, ele fala sobre uma ovelha entre 100 delas. O pastor que perdeu a ovelhinha, ele tinha mais 100,
Então significa que 100 ou uma entre 100 era muito pouco, mas ele deixou as 99 e foi atrás da que se perdeu, imaginando a aflição, a tristeza, a vulnerabilidade e o perigo e, sobretudo, a necessidade que esta ovelha tinha de voltar para o rebanho. Então significa que a necessidade é nossa, não é de Deus. No segundo caso, da moeda perdida, ela perdeu uma única moeda entre tantas que ela tinha. Ela poderia, então, satisfazer-se com aquela quantidade de moedas ou quantia de moedas que ela tinha, mas ela, a mulher, correu atrás da que se perdeu porque era a moeda que precisava voltar para o seu determinado lugar e não ela. A necessidade não era exatamente da moeda. Quando o filho pródigo volta para o seu pai, está dizendo que era ele quem havia de voltar, que tinha que voltar. Chega um momento que ele cai em si mesmo e diz, olha, quantos trabalhadores de meu pai, olha a expressão que ele usa, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Isto retrata muito bem a necessidade que o filho tinha de voltar para o pai. Portanto, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, não porque ele tem uma necessidade para se autocompletar como Deus ou Jesus, não. Deus, sem nós, ele continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus, estamos perdidos. Foi o caso da ovelha, o caso da moeda e o caso do filho. Portanto, é muito curioso essas três histórias contadas por Jesus relacionado a esta vida de buscar e salvar o que se havia perdido. Você já foi achado por Jesus? Já se permitiu ser achado por Jesus? Repito mais uma vez, ele não precisa de mim, ele não precisa de você, ele não precisa de nós. Somos nós quem nos perdemos, não foi ele. Portanto, somos nós que precisamos dele para nos completarmos, para sermos felizes, para voltarmos para casa, para sermos recolocados ao lugar de onde nós saímos. Deus permita que você possa compreender essas verdades e nós vamos continuar na próxima mensagem mostrando como foi que Jesus nos encontrou, se Deus assim nos permitir. Mas eu quero, antes de terminar, estar falando com o Pai, estar orando, falando com Deus e orando a Deus pela a nossa necessidade de ser achado. Se você ainda não foi achado por Deus, espero que você possa, através dessa pequena reflexão, abrir o seu coração e dar um sinal para Jesus, dizendo, Deus, estou aqui, eu preciso de voltar ao aprisco do Senhor, ao rebanho do Senhor, voltar para os teus braços, para encontrar-me seguro, porque o lugar mais seguro neste mundo, o lugar melhor neste mundo, é estar ao lado de Deus na pessoa de Jesus, acolhido pelos seus braços, guardados, como disse Pedro, protegidos dentro da perfeita vontade dele. Tomara que você possa compreender esses fatos e hoje seja o grande dia quando você vai ser achado por Deus na pessoa de Jesus, dando ao coração de Deus uma grande alegria por ter sido achado pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Quero terminar orando. Pai, muito obrigado pela graça, pela misericórdia. Obrigado, Deus, por ter nos achado na pessoa de Jesus, ter nos habilitados como filhos, ter nos dado, ó Deus, o penhor do Espírito Santo e ter nos prometido e garantido a vida eterna com o Senhor na glória. Obrigado, Deus, por essa grande oportunidade que temos de falarmos às pessoas
a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito esteja falando ao coração de cada uma delas, enquanto eu estou falando ao seu ouvido. Nós oramos com gratidão e rogamos a tua bênção para o decorrer desse dia. Guarda as nossas vidas, livra, ó Deus, as nossas famílias, guarda-as debaixo dos teus cuidados, que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre cada um de nós. Oramos com gratidão no nosso coração, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua presença comigo, embora à distância. Que Deus ricamente esteja te abençoando, que essa palavra possa fazer bem a você e a sua família. Este é o desejo do meu coração. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.